Bom dia a você que nos acompanha todos os dias de segunda a sexta-feira a partir das 7 da manhã no videocast, no podcast Livre Pensar. Hoje estamos aqui para mais uma reflexão filosófica, trazendo um grande filósofo do pensamento alemão, muito polêmico inclusive, né, nas suas ideias. Já devem ter ouvido falar de Friedrich Nietzsche. E aqui eu estou com uma de suas obras intitulada Humano Demasiado Humano. Um clássico, na verdade, do Nietzsche. Para quem nunca leu, hoje a gente vai discorrer sobre um trechinho pequenininho da sua obra, tentar entender um pouquinho sobre o seu pensamento e as repercussões das suas ideias aqui nos nossos dias atuais. São diversos trechos, né, de pensamentos esparsos assim, do Nietzsche que foram reunidos nessa obra, que é na verdade uma compilação de diversos trechos, né, que se tratam de assuntos dos mais diversos dentro da filosofia. E no item 477, o item que se apresenta como é indispensável a guerra. É um sonho vão de belas almas ainda esperar muito, ou só então realmente muito da humanidade, uma vez que ela tenha desprendido de fazer a guerra. O Nietzsche ele tinha essa visão realmente de que a natureza humana, toda a potência do ser humano tinha a ver com esse ímpeto mais violento, né? Ele era totalmente contra os ensinamentos cristãos, entre eles, por exemplo, a compaixão, né? Misericórdia pelas pessoas, perdoar, etc. Tudo isso para o Nietzsche era sinônimo de fraqueza. E ele dizia que esse tipo de pensamento cristão só prejudicava ainda mais a humanidade, pois nos tornava pessoas fracas. Então, dá para perceber que o Nietzsche ele era realmente a favor da guerra. Por quê? Porque no seu ponto de vista, as relações humanas elas se estabeleciam dessa forma, né? Através de conquistas, através da imposição do mais forte, né? Criando uma sociedade de homens que, na sua visão equivocada, seria uma sociedade de homens corajosos, né? Que não fossem covardes. E ele continua aqui: por enquanto não conhecemos outro meio que pudesse transmitir a povos extenuados a rude energia do acampamento militar, o ódio profundo e impessoal, o sangue frio de quem mata com boa consciência, o ardor comum em organizar a destruição do inimigo, a orgulhosa indiferença ante as grandes perdas, ante a própria existência dos amigos, o surdo abalo sísmico das almas. Ou seja, é como se o ser humano fosse um ser, digamos assim, destituído de sentimentos, de emoções. Né? Porque você não dá valor à vida alheia, aceita as outras pessoas por questões pessoais como seus inimigos. Veja, a pessoa não é um inimigo seu a priori. Ela se torna um inimigo principalmente porque você a define ela como um inimigo, mas ela pode inclusive não ser, né? E aqui ele está falando sobre conflitos entre nações, né? Questão mais política, com certeza. Né? Olha só que absurdo, né? O sangue frio de quem mata com boa consciência. O que é matar com boa consciência? Quer dizer, existe alguma razão que justifique um assassinato? Então, o Nietzsche, ele realmente se colocava como uma pessoa que estava à parte de toda a tradição, de todos os ensinamentos morais religiosos, de qualquer religião. Principalmente dentro do cristianismo, que você tem como pilares outras formas de pensar. Né? Você vê o próximo buscando respeitar a vida alheia, tratando com misericórdia, compreendendo as fraquezas alheias, perdoando, etc, etc. E ele coloca a guerra como indispensável. Eu já ouvi várias vezes, inclusive na época da escola, até professores dizendo que as guerras tinham o seu papel benéfico para a humanidade, porque em épocas de guerra, o ser humano acaba desenvolvendo tecnologia, outras formas de comunicação, melhora, enfim.
Agora, será que é dessa forma mesmo? Pense do ponto de vista moral da nossa história. Se nós temos a história humana marcada por momentos de guerras, e as guerras sempre existiram, e nesse momento guerras estão acontecendo em alguma parte do mundo, seja na África, seja no Oriente Médio, ou até mesmo de uma forma mais reduzida, por exemplo, as guerras que ocorrem aqui mesmo, dentro do Brasil, né? Nas periferias, na luta entre as classes, ou até mesmo as guerras que hoje em dia serão guerras cada vez menos pautadas pela violência direta. Então as guerras, elas passam a apresentar um caráter mais tecnológico, como por exemplo essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Que eu não posso dizer aqui exatamente quais são as suas origens, mas que tem um caráter de uma guerra econômica. É claro, isso é patente, ninguém pode duvidar disso, né? E as guerras, elas terão esse caráter cada vez menos de uma interferência militar, apesar das nações estarem armadas com armamentos nuclear de grande poderio, mas é muito provável que isso não seja utilizado. Aquela força fica ali armazenada, mas as guerras serão agora guerras econômicas, guerras tecnológicas, guerras da informação, porque do ponto de vista do mundo global, como nós vivemos numa economia globalizada, aquele país que atacar o outro, que provocar uma guerra, ele pode sofrer sanções econômicas, e aí parece que o cenário vai mudar um pouco nesse sentido, né? Nós temos ainda a violência armada muito forte agora dentro das nações, dentro dos estados, dentro das cidades, enfim, na convivência das classes sociais, como nós vemos aqui no Brasil. Agora, veja, o Nietzsche é um filósofo que influenciou Heidegger, que era um outro filósofo alemão que foi, inclusive, é considerado, né, um dos filósofos do nazismo. Foi ele quem orientou Hitler, né? Trouxe pensamentos importantes para que o Hitler pudesse instituir todo aquele sistema, né, nazista. Então nós temos aqui uma grande figura no campo da filosofia com uma visão que representa muito do que a filosofia contemporânea aceita e concorda. Essa visão que nós temos que deixar um pouco de lado aquilo que é moral. Ele coloca aqui num determinado momento, né? Quais são os valores práticos daquilo que nós chamamos como alma, espírito, moral, Deus? Para Nietzsche nada disso tem valor. O homem ele tem que olhar aqui para o mundo sensível, material mesmo, sabe? Parece que é um retrocesso do espírito que já tinha avançado, que na história da filosofia já tinha se conhecido como espírito, buscado um outro caminho de evolução, e esse pensador vai trazendo esse pensamento de retrocesso, né? Fazendo com que nós, veja, se isso for aceito, e isso é aceito no meio político, com certeza, não tenham dúvidas, ou nós temos condições de retornar à barbárie. Então, ele coloca, inclusive, aqui num outro texto, nessa mesma obra, sobre a questão do Estado, porque o Estado fica tutelando o povo, a massa, aquela quantidade absurda de pessoas que não têm instrução adequada para conseguir compreender aonde que elas estão inseridas dentro de um mecanismo de controle de massa. Então as pessoas não têm essa consciência e o Estado fica tutelando isso, obviamente extraindo a força do trabalho, extraindo impostos de tudo que se consome, até da própria força de trabalho, e você dá o mínimo para que as pessoas sobrevivam. A nossa sociedade basicamente funciona dessa forma, né? E aí, quem não está nessa condição está em outros estratos sociais que têm as suas gradações até a elite. Tudo bem? Existe a elite econômica, existe a elite política, etc. e tal. E um Estado que se encontra nessa condição de tutela de uma massa ignorante, o Nietzsche ele se pergunta se seria interessante para o Estado manter ou não as religiões. E a resposta do Nietzsche é positiva, claro que sim. O Estado manteria, né, inclusive um diálogo forte com as instituições religiosas, porque nos momentos de crise
de crise econômica, de crise financeira, de crises materiais, às vezes catástrofes naturais, um tsunami, alagamentos ou seca, seja qual fenômeno natural que seja, quando você causa uma grande comoção numa massa da população, a religião tem o poder de acolher, né, todo aquele desequilíbrio emocional. Então, para o Estado é interessante. E é por isso que o Estado tem, obviamente, você veja na bancada lá do Senado, no Congresso, no Senado, existem as bancadas das diversas religiões. Aí não vou ficar citando especificamente, mas nós sabemos que elas estão lá justamente para poder fazer esse papel. É só você observar o que eles promovem com as políticas relacionadas à religião, o que seria já um absurdo. Então, para o Estado é muito interessante manter as pessoas nessa condição e cada vez menos educação. É o que nós estamos vendo agora no início de 2021, pouquíssimas crianças nas escolas, evasão monstra, né, na aplicação do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, evasão jamais vista, e com certeza, como consequência, nós teremos para os próximos anos um processo muito dificultoso no esclarecimento da população no que concerne as matérias, as disciplinas escolares e tudo mais. Então fica aí mais uma reflexão para ver o que a gente pode fazer a respeito, ou pelo menos se podemos refletir ainda mais sobre essas questões. Mais uma vez, gostaria de agradecer a você que nos acompanha no videocast, no podcast Livre Pensar, de segunda a sexta-feira a partir das 7 horas da manhã. Tá? Esse assunto e muitos outros eu consigo aprofundar muito mais no meu curso de filosofia Livre Pensar, que trata inclusive sobre a metafísica do cristianismo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar. Você pode com certeza assistir a uma aula online gratuita que eu tenho lá preparada especialmente para você conhecer um pouquinho mais da minha pedagogia, do que se trata o curso, e aí na sequência eu tenho certeza que você vai fazer a sua inscrição na próxima turma que está começando aí em breve. Muito obrigado pela sua atenção, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço, bless!